Senhoras e senhores, Imagens Cast na área nessa terça-feira. E eis a questão: músico tem que tocar de graça? Quem fala aqui é o Manuel, quem fala aqui ao meu lado é o senhor Caio Maranhão Maia. Beleza, Caio? Beleza, bom dia, boa tarde, boa noite. E a gente vai tratar de um assunto espinhoso, né? Acho que é meio que um tabu entre os músicos de heavy metal, contratantes e tudo mais. Mas antes da gente falar disso, agora tem os reclames do Manu. Já sabe, se inscreve aí no canal, ativa as notificações, deixa o like, que é muito importante. O like, ele ajuda a alimentar o algoritmo e a recomendar os nossos vídeos e o nosso canal. Nos sigam nas redes sociais, quem quiser e puder, por favor, contribua com o nosso trampo via Pix. Sexta-feira tem entrevista com o grande guitarrista Rodrigo Flauzino. A gente conversa sobre Iron Maiden, sobre a RF Force, que é a banda dele, que tá lançando disco. Inclusive vai lançar disco mundialmente dia 29, que é o dia da entrevista. Então não percam. Bom, todo mundo sabe da repercussão que deu a entrevista do Guilherme Rossi, vocalista da Northdale. Inclusive um abraço pro Guilherme, nosso parceiro, pro Bill e para toda a banda da Northdale, que são nossos parceiros. Na qual ele disse que não estava sendo legal trabalhar com o Timo Tolkien na produção de um show, do show que aconteceu agora dia 24, show do qual ele não participou, inclusive, porque o Timo Tolkien havia combinado um pagamento para a banda e depois ele tinha feito os cálculos, visto que não era viável financeiramente, e aí voltou atrás, propôs para os caras tocarem de graça ou saírem fora. Depois disso, obviamente, o Timo Tolkien entrou em contato com a gente, pediu para nos dar uma entrevista para contar a versão deles dos fatos, e tem até um corte que a gente deu o mesmo espaço para ele, né? Espaço de resposta. E tem muita gente nos comentários desse corte do Timo Tolkien defendendo o Timo Tolkien, falando que entendeu o ponto de vista dele e o lado dele. E muita gente defendendo o Guilherme Rossi, obviamente. Então a gente queria saber a opinião de vocês aqui neste vídeo, aqui nos comentários, mas também os nossos 2 centavos. Começando por você, Caio Maranhão, o que você achou dessa situação em específico? Uma situação, acho que um tanto desagradável, entendeu? Eu acho que, primeiro de tudo, né, o combinado ele não sai caro. Então, se você combinou de pagar e falou isso, nada mais justo que você honrar sua palavra, mesmo que você tome um preju, entendeu? Mas, por exemplo, mesmo que ele tome um preju, na próxima vez ele não vai tomar e ele vai ter uma banda que queria ter uma qualidade enorme e tratar as músicas do Stratovarius como elas merecem, com a qualidade ímpar. Por outro lado, eu não gosto muito de bandas que toquem de graça. Eu vou explicar o porquê. Porque daí a banda ela vai estar se denegrindo, entendeu? No caso, no futuro, quando ela quiser pedir cachê ou alguma coisa assim, o contratante vai chegar e falar: para que eu vou pagar cachê se você já tocaram de graça com fulano, com ciclano, com beltrano? Eu acho que isso desprestigia a banda. E mesmo que não seja o ganha-pão principal da banda, entendeu? Seja uma diversão, um hobby, isso tem que ser remunerado, porque a banda tá usando equipamento dela, tá, tem o tempo dela para tirar as músicas, para ensaiar e tudo mais, e isso requer tempo e dinheiro, que seria que é muito importante. A gente já viu casos de muita gente que no heavy metal que já fez isso. Eu entendo o lado deles para ter divulgação e tudo mais, mas eu acho que para mim não rola. Eu prefiro ficar no meu canto, receber o meu uma vez certinho do que tocar 10 vezes de graça. Então, eu também entendo que o Timo Tolkien ele fez as contas e não sei o que, e viu que não seria viável e tudo mais. Eu não vejo um problema gigantesco no artista tocar de graça, desde que isso seja combinado desde o começo. Em alguns casos, de fato, vale a pena você tocar de graça, pensando em ganhar, em ter o seu lucro, aspas, aí, de outras formas. Seja em exposição, em publicidade, em reconhecimento dentro da cena. Em alguns, Merchandising. merchandising. Em alguns casos, eu acho que é válido, desde que isso seja combinado e estabelecido lá atrás. Muita gente está defendendo o lado do Timo, falando, poxa, ele foi honesto, ele viu as contas, viu que não daria, e aí ele falou para os caras tocarem de graça, se não quer tocar de graça, sai fora e não expõe. Peraí,
Só que essas contas, o time tinha que ter feito lá atrás. Ele tinha que ter feito os cálculos da passagem, hospedagem, antes de propor pagar ou não pagar para a banda. Se ele propôs pagar um cachê para a banda, ponto final, na minha opinião. Ponto final na discussão aqui, não tem mais o que discutir. Então eu acho que o Guilherme está corretíssimo de ficar pé da vida, de ficar revoltado. Eu entendo e acho lamentável que um músico da história do Timo Tolkki não, assim, tenha que fazer esse tipo de conta e não vou falar passe essa dificuldade, mas merecia mais do que isso, sabe? Merecia mais do que isso, sim. Mas quem tem que pagar por isso, eu não acho que sejam os músicos brasileiros ou os músicos locais. Como ele disse, geralmente ele não é o responsável por contratar a banda, talvez tenha tido uma imaturidade dele aí, uma inexperiência em lidar com esse tipo de situação, porque ele nunca fez isso, ele nunca foi o contratante, ele nunca foi o produtor, no caso, né, do evento, ele nunca teve que ter esse tipo de negociação com os músicos, nunca teve que pagar a própria passagem, a própria hospedagem, então eu entendo, mas o correto era ele ter feito essas contas lá atrás e ter deixado tudo combinado com a banda lá atrás. Se ele não ia ter dinheiro para pagar a banda, ele podia muito bem ter dito isso pro Guilherme desde o começo, tendo já feito esses cálculos. Cara, não é viável pagar um cachê para a banda, se você quiser tocar de graça comigo, você pode ganhar com exposição, com reconhecimento. Se você não quiser, tudo bem, eu procuro por uma outra banda. Mas depois de já ter proposto pagar $500, chegar e falar, cara, não vou poder pagar, toca de graça ou vaza, aí eu já acho um pouco complicado. Por mais que eu entenda e sinta muito que um músico da grandeza do Timo Tolkki, da carreira do Timo Tolkki, passe por uma situação como essa. Então, eu concordo com o que o Caio disse, que músico tocar de graça no geral, eu também não sou favorável. Mas em situações como essa do Timo, desde que seja acordado desde o começo, repito, eu acho que é um daqueles casos nos quais o músico ele tem algo a ganhar, sabe? Porque ele vai estar tocando com um nome de muito mais expressão, de uma carreira muito maior, então ele pode acabar ganhando um certo reconhecimento por isso. Mas, no geral, também concordo que o músico não deva tocar de graça. Então, acho que a gente não discorda aqui, né, Caio? Não. Nesse caso a gente não discorda. Só tem umas pequenas variações, mas no resultado final a gente não discorda em momento algum, não. Comentem o que vocês acham. O que vocês acham desse caso em específico e de forma mais generalista. O músico, ele tem que tocar de graça? Vocês estão ok com isso? O que vocês acham? A gente vai ter o prazer em ler os comentários. Não se esqueçam de se inscrever aí no canal, ativem as notificações, deixem um like, por favor, é muito importante. Nos sigam nas redes sociais, quem quiser e puder, contribua com o nosso trampo via Pix. Não se esqueçam que sexta-feira tem entrevista com o guitarrista Rodrigo Flauzino. Ficou muito bacana, então não percam. Beleza? Falou!